Trabalhar com a morte dá dinheiro de verdade? Será que isso é real? Tem como, de fato, ser bem remunerado trabalhando com isso? Bom, essa é, sem dúvida, a pergunta recorde que as pessoas me fazem, principalmente aquelas pessoas que me conhecem e me acompanham através das minhas redes sociais, que eu estou sempre produzindo conteúdo no Instagram, TikTok. Então, chega em algum momento que a galera me pergunta isso, me questiona. Só que também rola uma curiosidade imensa sobre como eu comecei, como foi o meu processo de entrar nessa área mortuária, e eu resolvi fazer um vídeo da minha trajetória, um vídeo contando um pouquinho de como que foi o passo a passo que me levou até a profissão mortuária. E óbvio, né? Antes de eu contar essa minha trajetória para você, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque além desses conteúdos em vídeos que eu trago, também faço cursos gratuitos. E se você deixar o sininho ativado aqui embaixo, você acaba recebendo um aviso quando eu fizer essas aulas, tá? E para finalizar, sem mais enrolação, eu tenho um grupo de estudos gratuito no WhatsApp. Você não paga nada para participar. Se você quer entrar nesse grupo do WhatsApp, é só você acessar o meu Instagram. Lá no meu Instagram tem um link, tá? E aí você clicando naquele link, você já consegue ir direto pro WhatsApp. Não consigo, não sei porque o YouTube não deixa eu fixar link do WhatsApp aqui. Então, eu vou deixar fixado nos comentários o link pro meu Instagram. Daí você vai lá no meu Instagram e clica no link da bio, e daí você vai ser redirecionado automaticamente pro grupo de estudos lá do WhatsApp, beleza? E bom, se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Rodrigo Fortes. Hoje eu me dedico totalmente à área da educação, dentro, né, desse campo das ciências mortuárias. E hoje eu formo pessoas e eu ensino essas pessoas no mercado profissional, ou seja, no mercado de trabalho. Eu pego uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e eu faço ela chegar até a profissão mortuária. Mas isso é agora, né? Nem sempre as coisas foram assim. Então eu vou falar nesse vídeo aqui um pouquinho de financeiro, quanto ganha nesse mercado, mas antes eu preciso explicar como eu conheci essa profissão peculiar, vamos dizer assim, né? Bem peculiar, para falar a verdade. Para isso, eu preciso voltar em 2013, porque o meu vínculo com a área mortuária começou nessa época. O Rodrigo de 2013 não tinha ideia que dava para ganhar dinheiro com a morte. E bom, nessa época eu tinha um pouco mais de 19 anos e eu trabalhava no mercado tradicional. Para ser mais específico, eu trabalhava no Banco Santander. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar desse banco, né? Nessa época eu já era formado, vários cursos técnicos, já tinha concluído bastante coisa, e eu sempre gostei muito de comunicação. É claro que eu não falo bem assim a vida toda, né? Uma boa parte da minha jornada eu fui desenvolvendo essa comunicação com o tempo, mas lá nesse banco o meu trabalho era lidar com o cliente final. Então eu assessorava o cliente a fazer empréstimos, parcelamento de fatura, tudo que tinha a ver com a vida financeira eu estava lá para ajudar o cliente. Mas, digamos que o ambiente bancário não era uma coisa assim muito agradável, né? As metas para pessoas que trabalhavam na linha de frente como eu eram bem absurdas. Tipo, você precisa bater 5 milhões em empréstimos, 2 milhões em parcelamento de fatura, 500 mil reais de vendas em cartão adicional, que o cliente paga a anuidade desses cartões, né? Acho que todo mundo aqui sabe que tem cartão de crédito, sabe o que é anuidade, aquela taxa anual que você tem que pagar, né? E se a gente não batesse essas metas, a gente não deixava só de ganhar dinheiro, porque a gente era comissionado, né? E a comissão também era ridiculamente baixa, mas a gente acabava sofrendo também pressões psicológicas, abusos das lideranças, né? Aquele chefe que te xinga, então isso era muito comum aí naquele ambiente executivo do qual eu trabalhava. Então, vamos dizer que não era um lugar bom para se trabalhar. Eu permaneci nessa jornada durante 2 anos e meio. E quanto mais tempo passava, mais eu ficava estressado. Só que além disso, eu também via colegas ali adoecendo, gente entrando à beira da loucura, perdendo casamentos pelo estresse. E a única coisa que eu pensava nessa época era uma só. Eu preciso encontrar uma maneira, uma forma de ganhar dinheiro sem precisar passar por esse inferno. Mas claro, ganhar dinheiro de forma lícita, né? Eu nunca pensei em fazer coisa errada. Essa questão de caráter é inegociável para mim. Então, eu sabia, enquanto eu estava trabalhando ali, eu sabia que existia alguma profissão que pagava bem, só que essa profissão ainda não estava no meu radar, né? Eu não acessava ela por simplesmente falta de conhecimento. E aí, meus amigos, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu botei o cérebro para funcionar.
Isso aqui é um resumo da minha trajetória, tá? Só que eu passei meses a fio pensando nisso. Eu dormia, eu acordava, eu tomava banho, eu pegava ônibus, o tempo todo pensando nisso. Qual profissão que eu possa ser bem remunerado e não ter tanta pressão? E aí, nesse processo, eu descobri várias profissões que pagavam salários excepcionais. Mas eu caía num problema. Eu tinha, para conseguir chegar nessas profissões, eu tinha que ou estudar muitos anos para conseguir trabalhar nelas. E, francamente, estudar não era nenhum problema na época. O meu maior desafio era dinheiro. Por quê? Porque para você estudar certos campos, certas profissões, existe uma barreira de entrada financeira muito grande, muito gigantesca. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem profissões extremamente bem remuneradas, como piloto de avião. Só que para ser piloto de avião, eu tinha que investir na época, e eu tô falando de 10 anos atrás, praticamente meio milhão. E era muito dinheiro, né? Uma coisa é meio milhão hoje, outra coisa é meio milhão há 10 anos atrás. Valia muito dinheiro. Outra profissão que pagava-se muito bem, trabalhar com petróleo. Só que, para isso, exigia tecnólogo específico na área. Então eu pensei até trabalhar com a parte aeronáutica, só que tinha vestibulares muito difíceis, né? Esses vestibulares eram só para os melhores. Vamos dizer assim, 1% mais inteligente era o que conseguia passar nesses vestibulares. E olha, eu tô bem longe desses 1%. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Com muito custo, eu consegui passar no vestibular. Isso foi em 2014. Eu passei numa universidade chamada Nossa Senhora do Patrocínio, que fica aqui na região metropolitana de Sorocaba, em São Paulo, Brasil. Vai que alguém tá vendo esse vídeo aqui e não seja do Brasil, né? Enfim, eu tenho que contextualizar. Mas eu passei em biomedicina, só que biomedicina não era o que eu queria fazer, não era o que eu gostava de fazer. Eu não queria estudar biomedicina. Eu fui fazer por uma pressão dos meus pais na época, e por isso, né, eu acabei ficando só 3 semestres estudando. Então eu estudei por 1 ano e meio, e aí depois eu tranquei a faculdade. Então eu tinha mais outro problema para resolver. Eu queria uma profissão que fosse bem remunerada, só que tinha que ser um campo que não tivesse concorrência, e ainda por cima não poderia ser um campo que exigisse uma faculdade e nem concurso público. Né? Eu não tinha capacidade psicológica, inteligência suficiente para passar num concurso com aquele conhecimento que eu tinha na época, né? Bem diferente de hoje. Hoje eu tenho 100 vezes mais conhecimento do que eu tinha naquela época, né? Só que hoje eu tenho recurso, eu estudei. Ali, 10 anos atrás, eu não conseguia estudar para entrar numa faculdade complexa, né? Pelo fato de que eu estudei minha vida inteira em escola pública. E eu não estou usando isso como, de repente, coitado dele. Não, pelo contrário. Pelo fato de tudo que eu passei foi o que me levou até aqui, né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, eu sou proprietário de uma das maiores instituições técnicas aqui do estado de São Paulo, sou CEO da Unicorp. Então não tô falando, né, para me colocar numa posição de coitado, mas isso era um fato. Eu não tinha inteligência suficiente para conseguir acompanhar uma faculdade complexa, e eu não tinha dinheiro para isso, né, para de repente pagar um cursinho. Então eu sempre, nunca passei fome, mas eu sempre tinha uma condição muito apertada, né? Então não dava para fazer tudo. E na época que eu estudei, que eu estava na faculdade, antes de trancar ela, tudo que os meus colegas estudavam para tirar nota, eu tinha que estudar 3 vezes mais, porque eu não tinha base de conhecimento. Quem veio de escola pública sabe do que eu estou falando. Né? Às vezes a gente tem colegas de sala que estudou numa escola particular e eles têm muito mais facilidade, porque o ensino é muito mais puxado. Não era o meu caso, tá? Então eu estudei minha vida inteira em escola pública e acabei pagando o preço, né, dessa falta de conhecimento, né, falta de estrutura, mas era o que tinha na época. Não me coloco numa posição de vítima. Enfim, depois de pensar muito, eu acabei achando a área mortuária. Né? Só que eu procurei muito para conseguir pensar na área mortuária. Isso foi em meados de 2015. E o raciocínio veio de forma natural, né? Olha só, as pessoas têm medo da morte. A morte é um campo que causa um misto de sentimentos nas pessoas. Tem gente que se sente mal só de ouvir falar da morte. E realmente é uma área que tem muitos tabus. É um campo que também não tem muita concorrência.
E eu já sabia há 10 anos atrás que não tinha muita concorrência. Por quê? Porque eu não conhecia nenhuma pessoa, eu nunca tinha visto uma pessoa que trabalhasse com a morte antes. Eu tinha muitos colegas, eu conhecia muita gente, principalmente pelo meu vínculo com o banco. Eu conhecia centenas de pessoas, eu tinha um networking muito grande. E eu nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse na área mortuária. Então, eu sabia que isso era um grande sinal de que não tinha concorrência. E quando eu falava do assunto para os meus amigos, isso era muito mal recepcionado. A galera falava: "Você tá ficando louco, Rodrigo, vai se tratar, quer trabalhar com morte? Imagina, isso é um absurdo, né? Vai fazer outra coisa, vai estudar." Então eu sempre ouvi muito dos meus amigos a rejeição, sempre tive que lidar com a rejeição. Então, o assunto não era bem recepcionado. E por fim, a parte financeira. Lidar com a morte exigia algumas características, algumas habilidades que poucas pessoas tinham. Como, por exemplo, a tolerância para lidar com cadáver. É uma delas. Muita gente tem repulsa, muita gente detesta falar da morte. Imagina trabalhar manipulando um corpo. Isso está fora de cogitação, né? Por isso, faltavam profissionais dispostos a trabalhar nessa área e isso fazia a profissão ser bem remunerada. E aí eu comecei a estudar mais sobre a área. Eu consegui entrar no campo de tanatopraxia, que é a preparação química dos cadáveres, e foi nesse ponto, quando eu finalmente ingressei na área, que eu ampliei demais o meu conhecimento. Porque uma coisa é você ter a visão de fora, outra coisa é você estar dentro do processo. É você vivenciar o processo. E eu descobri, durante essa minha jornada, que existiam outras áreas, até fora da tanatopraxia, que também pagavam muito bem. Como, por exemplo, o profissional administrativo, que eu descobri dentro de uma instituição da qual eu trabalhava, que o profissional ADM, ele só lidava com papelada, desde a declaração do óbito, liberação do corpo, envio desse corpo para outros países, outros estados, etiquetas de identificação, controle do tempo de permanência do cadáver na câmara fria. Imagina que eu, que trabalhava com tanato, não poderia nem imaginar que tinha um profissional que fazia essa articulação administrativa. Eu nem imaginava isso. Isso expandiu muito o meu conhecimento, né? E o que me chamou muita atenção era que esse profissional administrativo, na verdade, era uma profissional, era uma mulher, né, na época. Ela se chamava Carla e ela ganhava um pouco mais do que eu. E eu já era muito bem remunerado na época. E eu achava injusto que eu falava: cara, eu tô na linha de frente, eu tô fazendo o processo de preparação, como que ela lida só com papelada e ela ganha mais do que eu? E eu comecei a ter essa percepção de que a área mortuária tinha muitas opções. E aí eu comecei a conhecer para muito além do campo administrativo, né? Eu comecei a entender mais de financeiro, mais do departamento de compras e vendas de insumos, a parte de manutenção de um laboratório de tanatopraxia. Então, vivenciar a profissão me trouxe muitos conhecimentos técnicos, quais não existia internet na época para falar sobre eles. Então, a minha vivência foi trazendo mais conhecimento, e aí eu entendi que existia ali várias opções, né? E a área foi naturalmente se expandindo para mim. Hoje eu ensino pessoas comuns a seguirem um passo a passo para entrar na área, só que sem precisar passar por todo esse sofrimento que eu passei. Pessoas que podem entrar na área sem precisar de faculdade, sem precisar prestar concurso público e principalmente sem necessidade de ter um conhecimento prévio na área. E eu demorei muito tempo para conseguir entender esses mecanismos, porque a gente não vê vaga em funerária. Isso antigamente era muito comum, anúncios no jornal, né? O pessoal fazia um anúncio ali na Folha de São Paulo, por exemplo, que é um jornal bastante famoso, região, aliás, metropolitana de Sorocaba. Então, a gente não via, então não tinha acesso, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Eu mando o currículo, eu vou direto até lá. Então, eu fiz todo esse passo a passo de descoberta numa época que não existia internet para me ensinar a fazer o que eu deveria, ensinar o passo a passo que eu deveria cumprir para conseguir adentrar nessa profissão. E hoje, né, as coisas mudaram muito. Hoje tem pessoas que produzem conteúdo. Eu, inclusive, estou aqui na internet sempre falando dos passos a passos que você pode seguir, dando conhecimento prévio da área gratuito,
né? Então você, através dos meus vídeos, dos meus conteúdos, você consegue aprender muito de como funciona esse setor mortuário. Antigamente não tinha isso. Isso é um pouco da minha trajetória e eu vou falar a questão financeira também, né? Quanto ganha esses profissionais da morte. Mas para isso preciso falar que hoje existem vários regimes profissionais. Você consegue trabalhar na área mortuária sendo autônomo, por exemplo, e aí você consegue prestar serviço para várias empresas. Você consegue também ser registrado em carteira. Obviamente, você vai ter um compromisso, né, com uma empresa, e muita gente prefere esse regime por uma questão de estabilidade. Eu acho isso super legal também. Então, a média de ganhos para esse campo mortuário parte hoje de 2 salários que dá em média R$ 3.600. Uma coisa muito importante de eu salientar aqui é que os profissionais que atuam com a preparação prática de cadáveres, eles normalmente são comissionados. Sim, eles ganham um valor extra por preparação de corpos. Então, é muito comum ver esses profissionais da tanatopraxia dobrando o valor de salário. Então, é muito comum ver gente que ganha 5.000, 5.500, R$ 6.000, mas o salário fixo, no caso, né, sem a comissão, ele parte de R$ 3.600. Por quê? Porque você vai trabalhar num regime de plantão, e esses plantões normalmente são plantões de 12 horas, tem adicional noturno, você tem insalubridade, então existe uma série de coisas que você recebe fora o seu salário, né, que vai fazer você ganhar pelo menos R$ 4.000 aí por mês, mas parte de 3.600. Quando a gente fala desse valor de salário, eu acho um valor de salário excelente para começar na profissão, porque não exige faculdade, né? É uma área que não precisa prestar concurso público. Para vocês terem ideia, recentemente teve um concurso que foi lançado aqui para a prefeitura da minha cidade que estava pagando R$ 3.400. E aí eu pensei, nossa, né? Um cargo público que você tem que disputar com centenas de outras pessoas está pagando menos do que a área mortuária, que é um campo que você praticamente não tem pressão para você trabalhar, você só precisa executar o trabalho naquele corpo e liberar aquele corpo para o velório, mas exige um pouco de conhecimento, né? Você não vai conseguir entrar na área sem um conhecimento. Você consegue entrar sem experiência, mas o conhecimento você precisa para você conseguir passar numa entrevista, para você conseguir conversar com um recrutador. Você não vai chegar numa funerária e falar, eu quero trabalhar com preparação de corpo aqui, é isso aí, me contrata aí, beleza? Pode ir pá? Não é assim que funciona, tá? Então é por isso que eu formo pessoas hoje, né? Quando um dos meus alunos ou alguns dos meus alunos vão fazer uma entrevista, eles já estão preparados, eles já passaram por todo um processo de formação que vai facilitar muito a absorção deles no mercado profissional. Então, é um campo que eu realmente não só acredito que é bem remunerado, mas eu tenho dezenas, quiçá centenas de alunos que estão no mercado profissional e ganham mais de R$ 4.000 por mês. Inclusive, eu tenho vários desses alunos que fizeram depoimentos em vídeos. Isso está lá no meu Instagram, vocês podem procurar. Então a galera está sempre agradecendo. Rodrigo, através da sua formação, eu consegui entrar na área, estou ganhando mais de R$ 4.000 por mês hoje. E claro, né, tem gente que às vezes trabalha um tempo, depois parte para uma outra profissão. Às vezes tem gente que vai trabalhar com a preparação de cadáveres e depois quer migrar para a parte administrativa. Então você tem uma liberdade para conseguir fazer esse manejo profissional dentro da área de ciências mortuárias, tá? E sobre essa questão de salário, não é eu que estou falando que a galera ganha mais de R$ 3.600 por mês. Tem vários profissionais de tanato que produzem vídeos da área mortuária no TikTok, no Instagram, e eles falam abertamente dessa questão de remuneração. Então você não precisa acreditar em mim, basta você fazer uma pesquisa aí. Quanto ganha um tanatopraxista? Você vai ver lá no TikTok a média salarial, tá? Tem muita gente que produz conteúdo, não conteúdo da forma técnica da qual eu faço, mas tá lá dividindo um pouco do dia a dia de trabalho, beleza? Então eu acredito que essas são as informações mais relevantes aqui para vocês. Essa foi uma parte da minha jornada. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira, te inspirar a entrar nesse campo profissional. E claro, né, não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Eu tô frequentemente postando conteúdo no Instagram e no TikTok. É só você colocar Ciências Mortuárias que você vai ver a minha carinha lá. E claro, já não esquece de seguir o canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Calouro, um abraço!